Imagine ser uma dançarina de apoio para a boy band mais popular de Hong Kong, Mirror, 4 dias após o início de um concerto de 12 dias. Agora, este concerto é o maior concerto do ano em Hong Kong. O palco é enorme, todos os ingressos foram vendidos e cada show está lotado de fãs entusiasmados. Porém, nos bastidores, as coisas não foram tão glamourosas quanto aparentavam. O equipamento está defeituoso. Alguns dos seus colegas dançarinos já se machucaram por problemas no palco. Mesmo agora, enquanto dança, você sente o palco desmoronando sob seus pés. Mas está tudo bem, você diz a si mesma, só tem mais 8 dias pela frente. Apenas mais 8 dias e você está bem. E então, bam, você ouve um estrondo ensurdecedor. Você se vira e percebe que o inevitável aconteceu. A desgraça aconteceu. Saudações, professores! Hoje vou falar sobre o terrível acidente no palco que aconteceu durante o concerto do Mirror no ano passado. O acidente, que ficou conhecido como um dos piores da história recente, deixou um dançarino com lesões permanentes e que mudaram sua vida e expôs as práticas obscuras da indústria de concertos de Hong Kong. Ok, então acho que devemos começar falando brevemente sobre quem é Mirror. Mirror é um grupo de 12 meninos formado através do show de sobrevivência Kingmaker em Hong Kong no ano de 2018. De várias formas, Mirror é inspirado por boy bands de K-pop, pois eles também cantam, dançam e participam de programas de variedades. Mas eu acho que o que realmente faz o Mirror se destacar é o fato de que eles são realmente a primeira boy band notável que Hong Kong teve em muito tempo. De várias formas, eles revitalizaram a cena musical de Hong Kong. Muitos os consideram uma fonte de orgulho para Hong Kong, o grupo de garotos da nação, e essencialmente eles são um dos artistas locais mais populares. Então, como você pode esperar, sempre que Mirror realiza um show, é o show para ir. E foi exatamente o caso com o show ao vivo Mirror Nós Estamos ao Vivo de 2022. Esse deveria ser um show de 12 dias, começando no dia 25 de julho e terminando no dia 2 de agosto. E como sempre, os ingressos se esgotavam rapidamente. Os organizadores do evento já sabiam que este show seria enorme, então eles reservaram o Coliseu, que é um dos maiores locais de performance em Hong Kong. E eles se propuseram a construir o palco mais impressionante em que o Mirror já se apresentou. O plano era ter 2 passarelas levando a um palco principal em forma de diamante, com 5 conjuntos de elevadores de palco. Lançadores de chamas, fogos de artifício, pontes suspensas e enormes telas de LED penduradas, tudo o que você possa imaginar. Mas enquanto essas ideias ambiciosas surgiam, era realmente emocionante. Na verdade, ter que gastar tempo e dinheiro para construir o palco não parecia tão atraente para os organizadores de concertos. Os preparativos já começaram mal desde o início, com o processo de montagem do palco começando apenas 7 dias antes do próprio concerto. Para piorar, o equipamento era entregue durante a construção do palco, sem tempo para inspeções ou verificações. Os construtores e engenheiros pareciam apenas montar os itens conforme chegavam. Avançando para o dia 24 de julho, então apenas um dia antes do concerto, o palco ainda não havia sido concluído. O problema era que os primeiros ensaios no palco também estavam marcados para aquela noite. Sim, você ouviu certo. O primeiro ensaio no palco seria na noite anterior ao concerto. Você consegue imaginar, claro. Mirror, seus dançarinos de apoio e todos os outros artistas ensaiaram em seu próprio tempo em seus próprios estúdios, mas eles nunca realmente se reuniram e ensaiaram no palco antes. Isso é muito importante porque você precisa praticar quando e onde vai entrar e se posicionar. Suas marcações no palco, você precisa testar o equipamento, e então esse ensaio no palco foi super crucial. E considerando que a primeira apresentação era literalmente amanhã, os organizadores do concerto sabiam que todos tinham muito o que recuperar. O ensaio foi inicialmente planejado para durar a noite toda. Outros cantores de Hong Kong revelaram que geralmente ensaiam no palco 2 semanas antes de um show. Então, pessoalmente, acho que pro Mirror ter apenas uma noite para ensaiar para um concerto tão importante já é bastante ridículo. Mas como se vê, nem isso foi possível porque os construtores ainda precisavam de mais tempo para completar o palco. O ensaio foi interrompido e os artistas tiveram apenas 15 minutos para praticar cada música. Além disso, como a maioria das mecânicas do palco ainda não estava pronta, eles ensaiaram sem muitos dos efeitos especiais.
Apesar disso, alega-se que os artistas tentaram aproveitar ao máximo a situação ruim, ensaiando com as partes do palco aparentemente concluídas. Mas, incrivelmente, até essas partes supostamente concluídas ainda apresentavam inúmeros problemas técnicos. Isso tornou o ensaio praticamente inútil naquele instante. Então os diretores cancelaram tudo e adiaram para a manhã seguinte. Ok, então agora estamos na manhã do dia 25, que é a manhã do concerto. Estamos no limite, pessoal. Apesar de tudo, os artistas se reuniram novamente na esperança de desta vez realizarem um ensaio adequado. Mas de alguma forma, este ensaio acabou sendo ainda pior que o último. O palco parecia quase completo, mas a mecânica continuava muito falha. Ademais, a equipe não estava familiarizada com a operação do complexo equipamento de palco, pois não tiveram tempo para praticar com ele previamente. E isso levou a inúmeros acidentes. A banda tocava em uma plataforma elevada quando ela baixou repentinamente, fazendo o baterista e o guitarrista caírem do palco. Em outro momento, 4 integrantes do Mirror deveriam andar até um elevador no centro do palco em forma de diamante. Mas antes que eles pudessem chegar lá, o elevador já havia baixado cedo demais. Uma parte do palco até desabou de repente, fazendo um dos dançarinos cair. No total, vários artistas foram levados ao hospital, e o dançarino que caiu foi até forçado a se retirar do concerto devido aos seus ferimentos. O que, olhando para trás, revelou-se uma bênção disfarçada. O ensaio acabou sendo um desastre tão grande que foi realmente interrompido pela metade, e os artistas foram instruídos a fazer uma pausa e voltar naquela tarde para mais um ensaio. Finalmente, à tarde, apenas algumas horas antes do início do concerto. Os artistas praticaram um pouco mais enquanto os construtores finalizavam rapidamente o palco. Os artistas feridos também voltaram apressados do hospital com arranhões e hematomas ainda visíveis. Assim eram 8 da noite, o início do concerto. Como você pode imaginar, tudo indicava que esta apresentação seria um desastre total, mas o show tinha que continuar. Surpreendentemente, os 3 primeiros dias do concerto transcorreram sem grandes problemas, na maior parte do tempo. Graças ao profissionalismo dos artistas e da equipe, eles conseguiram realizar apresentações decentes. Tanto que realmente havia artigos de notícias elogiando o quão incrível foi o concerto. No entanto, também havia alguns fãs do Hawkeye que conseguiam ver as rachaduras sob a superfície. No primeiro dia do concerto, um dos membros do Mirror estava dançando em uma plataforma elevada. De repente tremeu violentamente, fazendo com que o membro tivesse que se apoiar no chão para recuperar o equilíbrio. Em outra ocasião, os membros do Mirror estavam se apresentando no viaduto, ponte que está a cerca de 2 andares do chão e é sustentada apenas por dobradiças em cada lado. Os membros podem claramente ser vistos tentando evitar o meio, que era o menos suportado, mas mesmo assim, a ponte parecia ser incapaz de sustentar o peso dos membros. Fãs observaram que estava de fato dobrando e desmoronando. Acidentes persistiram no segundo e terceiro dia. Um integrante do Mirror caiu do palco durante um discurso. O piso irregular do palco fazia as pessoas tropeçarem. Algumas das plataformas elevadas não abaixaram a tempo, obrigando os dançarinos a pular de uma altura de supostamente 2 metros. Os artistas e a equipe começaram a reclamar abertamente no Instagram sobre suas condições de trabalho, alguns até oravam publicamente pela segurança deles e dos colegas. Antes de cada show, fãs preocupados tentaram alertar sobre problemas de segurança, mas foram ignorados pelos organizadores do concerto. A única coisa que eles fizeram foi parar o uso da ponte Filmse, mas além disso, nenhuma outra ação foi tomada. Nenhum engenheiro foi chamado para inspecionar o palco ou resolver os problemas técnicos. E certamente eles não iriam parar um concerto tão lucrativo agora. E assim, o palco permaneceu uma armadilha literal, e era apenas uma questão de tempo até que alguém se machucasse seriamente. O que nos leva ao 4º dia do concerto 28 de julho. Por volta das 22h35, os membros do Mirror, Aiden e Anson, apresentavam um dueto. Cada membro estava nas laterais do palco em forma de diamante, com os dançarinos se apresentando no centro.
foi quando uma das grandes telas de LED suspensas perto do centro do palco de repente cedeu. E antes que os dançarinos tivessem tempo para reagir, a tela, que pesava aproximadamente 2.000 libras, caiu no palco, prendendo 2 dançarinos sob seu peso. Esses 2 dançarinos infelizes eram Chung Si-fong e Lee Kai-in, mais conhecido como Mo. Os 2 dançarinos ficaram imóveis no palco e foram imediatamente levados ao hospital. E enquanto Chen Zifeng, felizmente, sofreu apenas ferimentos leves, os ferimentos de Mo foram muito mais graves, pois a tela caiu diretamente sobre ele. Descobriu-se que Mo sofreu uma concussão e quebrou a 4ª vértebra cervical, que é um dos segmentos superiores do pescoço. Se você não sabe, a coluna contém os nervos que transportam sinais do cérebro para o resto do seu corpo. Se você lesionar sua coluna, pode perder o controle das partes do seu corpo abaixo do ponto de lesão. Por exemplo, se você lesionar a parte inferior das costas, pode perder o controle das pernas. Lesionar a parte inferior do pescoço pode resultar em perda do controle dos braços e pernas. Mas na maioria dos casos, ele teve o azar de lesionar a parte superior do pescoço, perdendo o controle de todos os seus membros, além de não conseguir engolir, falar ou respirar adequadamente. A situação era realmente grave e, apesar de passar por 2 rodadas de cirurgia maior, os médicos ainda não conseguiram reverter o dano. E assim, de repente, Mo passou de ser um dançarino enérgico e vibrante para estar acamado e paralisado. Essa história comovente virou manchete, revoltando não só o público de Hong Kong, mas pessoas no mundo todo. Os organizadores do evento foram forçados a interromper este desastroso concerto. E muitas pessoas começaram a exigir uma investigação completa sobre como e por que esse acidente aconteceu. No dia 31 de julho, uma força-tarefa especial foi criada para investigar o problema. E foi quando a verdadeira extensão da negligência e má prática em torno deste concerto finalmente veio à tona. Descobriu-se que, ao solicitar permissões para o concerto, o empreiteiro geral, que era uma empresa chamada Engineering Impact, havia subestimado intencionalmente o peso de seus dispositivos e equipamentos mecânicos para obter a aprovação mais rápida do governo. Por exemplo, a Engineering Impact relatou que o peso dos dispositivos LED pendurados era de 3.600 libras, quando na realidade eles realmente pesavam 9.800 libras. Ou cerca de 2 vezes e 7 décimos mais pesado. Verificou-se que os alto-falantes, equipamentos de iluminação e dispositivos a laser eram 8, 5 e 3 vezes mais pesados do que o relatado, respectivamente. Impacto da engenharia falsificou o peso do equipamento porque queriam obter aprovação mais rápida para o concerto. Eles só começaram o processo de aplicação alguns dias antes do concerto, então se tivessem declarado o peso real dos dispositivos, eles talvez não tenham sido aprovados a tempo para o início do concerto. Enquanto isso, a Hip Hing Lung Stage Engineering Company, supostamente responsável pela maquinaria do palco, não teria realizado as verificações necessárias no equipamento. Descobriu-se que os cabos de aço que foram usados para suspender as telas de LED em questão estavam realmente em péssimas condições, com muitas rupturas e arranhões visíveis nos fios. Como podemos ver aqui, os cabos usados não tinham apenas rachaduras e quebras. A estrutura inteira do cabo estava completamente deformada, os cabos estavam completamente achatados e torcidos e estavam em péssimas condições. A polícia até descobriu imagens de circuito fechado de televisão que mostravam que na manhã do concerto já havia sinais de alerta muito óbvios. Com a mesma tela de LED que acabou caindo, de acordo com as autoridades, as imagens mostraram que essa tela não estava abaixando e elevando corretamente. Depois disso, funcionários da Hip Hing Lung foram vistos subindo uma escada e inspecionando os cabos de suspensão. Então eles sabiam que havia um problema com isso. Porém, nenhuma outra ação foi realizada. Os fios permaneceram sem reparo. Nenhum engenheiro foi chamado. Eles apenas olharam os fios, identificaram um problema e foram embora. Tá tudo bem. Estou bem com os acontecimentos atuais. Outra empresa que se descobriu ter falhado com Mo e os outros dançarinos foi, tragicamente, a própria agência de gerenciamento deles, Studio Dance. Descobriu-se que o Studio Dance ignorou as leis trabalhistas ao não adquirir seguro médico para seus funcionários. O que significa que dançarinos como Mo, na verdade, tinham que pagar por lesões relacionadas ao trabalho do próprio bolso. Atualmente, o governo já apresentou acusações contra todas essas 3 empresas, e seus julgamentos ainda estão em andamento.
Na minha opinião, muito mais pessoas deveriam ser responsabilizadas, incluindo os organizadores do evento, que prosseguiram com o concerto apesar dos inúmeros sinais de alerta. Mas, novamente, acredito que nenhuma acusação pode reverter o dano causado a todas as vítimas, especialmente Mo. Falando de Mo, ele mostrou alguns sinais de melhora, com relatórios afirmando que ele agora é capaz de falar. Voltou a comer alimentos sólidos e recuperou parte da sensibilidade nas extremidades. Ele também está passando por fisioterapia diária e espera poder andar com a ajuda de um exoesqueleto. No entanto, seu prognóstico geral ainda permanece sombrio, com os médicos afirmando que há uma chance de 95% de ele nunca recuperar a mobilidade total. Quanto aos outros artistas e frequentadores de concertos que presenciaram o incidente, muitos deles ainda estão traumatizados até hoje, com alguns dos dançarinos até tendo que buscar tratamento para transtorno de estresse pós-traumático. É uma situação trágica em todos os aspectos, mas se há um lado positivo no caso, pelo menos. Isso despertou alguma consciência sobre a importância da segurança no palco. O governo proibiu temporariamente todos os dispositivos pendurados no palco. E eles também estão trabalhando na aprovação de novas diretrizes e regulamentos para garantir uma melhor construção de palco. Apenas o tempo dirá se alguma dessas diretrizes será aprovada. De qualquer forma, espero que este incidente sirva como um alerta importante para a indústria de construção de palcos. E espero que eles tomem mais precauções no futuro para garantir que um acidente de palco desta magnitude nunca mais aconteça. Mas é aqui que a história termina por enquanto. Estou realmente interessada em saber suas opiniões sobre este assunto e se você conhece outros acidentes de palco semelhantes. Então, informe-me nos comentários. Se achou o vídeo informativo, agradeço se puder dar um like e se inscrever. Também disponibilizarei as notas de pesquisa deste vídeo no meu Patreon, caso tenha interesse em conferir. Com isso, vejo vocês em breve. Tchau. Obrigada por assistir, em especial aos meus membros do Patreon por apoiarem o canal. Se você gostaria de assistir vídeos de reação e outros conteúdos bônus, então não deixe de conferir isso no meu Patreon.